Muito obrigado, senhor presidente. O palestrante magistrado Gerardo Cruz achava que era um desafio falar depois do almoço. Agora eu preciso falar quando vocês achavam que ia ter coffee break. Caramba! Vou tentar ser breve, vou falar em português, principalmente, mas eu vou citar uns textos em inglês. E digo porque não jogue fora o negócio de interpretação se não falar inglês. Se quiser praticar inglês, eu vou citar, mas eu vou citar textos acadêmicos que são difíceis de entender para quem fala inglês, quer dizer, né, para quem até de forma nativa. Tudo bem, eu vou tentar ser breve, como disse, mas queria colocar umas ideias e dar uma visão da Comissão e do sistema interamericano através de uma temática muito importante para as Américas, mas eu vou fazer a abordagem enfocada numa das competências da Comissão que os meus colegas não, enfatizaram até agora, que é o trabalho de assistência técnica e de buscar, junto com as autoridades, a sociedade civil, o mundo acadêmico, as melhores práticas e de uma forma como dizer, mais de colaboração. Não é que as outras competências não sejam de colaboração. Evidentemente, contamos com o apoio do Estado. Mas digo no sentido de assistência técnica, de tem problemas, quais são os problemas, como podem ser trabalhados de forma inteligente, aproveitando o conhecimento coletivo. Então, a minha relatoria, quer dizer que eu tenho a honra de dirigir, eu vou dizer o nome completo, que aí perco metade do meu tempo para falar, que é a Relatoria dos Direitos Humanos das Pessoas Privadas de Liberdade. É conhecida a relatoria como a RPPL. E eu vou usar essa sigla porque aí ganhamos tempo. A RPPL tem muitas funções. Documenta as condições nas cadeias, faz denúncias quando corresponde, produz relatórios sobre a situação em países, mas também situações que se repetem nas Américas, como é o tema, por exemplo, da prisão provisória. Aqui no Brasil é um tema, mas no resto do continente, nas Américas, é um tema muito preocupante. Também junta as normas do sistema interamericano em textos, em relatórios que servem ou poderiam servir para guiar as determinações não só dos juízes, mas também das autoridades políticas na implementação de políticas públicas. Então, isso dá uma visão geral. Eu, pessoalmente, há muitos anos que documento as condições nas cadeias, nas prisões, nas Américas. Isso antes de ser relator da RPPL, e até por isso o tema me interessava muito, e não houve muita briga dentro da comissão para ficar com esse tema de presos e presídios. Interessante. Então, eu consegui ser relator, né? Mas eu estive em centros de detenção nos Estados Unidos, no México, Honduras, El Salvador, Panamá, Peru, Paraguai. Aqui no Brasil, acho que estive em 50 centros de detenção em vários estados. Eu, quando morava no Rio, participava no Conselho da Comunidade, íamos toda semana a visitar outro centro penal. Então, conheço razoavelmente bem as condições nas cadeias nas Américas. Aí, não vai ser surpresa para ninguém aqui, se tiver televisão, se ler jornal, se tiver internet, que estamos no continente frente a uma situação de crise. Quase todo dia, ao ligar Band News e Globo News, né, vai ver, tem rebelião nesse lugar.
fuga, houve incidente, fala da superlotação, as condições insalubres, a violência entre os privados de liberdade, entre os agentes penitenciários e os internos, os privados de liberdade. Também percebe-se que a tendência, infelizmente, nas Américas, no Brasil também, é de crescimento. Tem no Brasil, no ano passado, se juntar as pessoas em prisão domiciliar com as pessoas nos centros de detenção, o Brasil chegou à medalha de bronze. Só perde para os Estados Unidos e China no número de pessoas no sistema penitenciário, carcerário. Então, essa não é uma distinção, quer dizer que, mas eu nasci nos Estados Unidos, então aí nesse sentido o meu país é acho campeão no que diz respeito a meter pessoas nas cadeias, que é muito preocupante. A tendência é de crescer, infelizmente. Isso no continente, não só no Brasil. E aí, frente a essa situação, não só de crescimento, mas das condições que eu descrevi de forma muito sucinta, de superlotação, de violência, de falta de higiene, de falta de controle, de corrupção, né? Que acaba sendo a norma, né? Podemos puxar, se quiser, as regras mínimas da ONU ou as regras normativa federal no Brasil e ler, e não tem nada a ver com a realidade. Basta entrar numa cadeia para ver, caramba, o que isso tem a ver com as regras mínimas? Nada, quase nada. Nessa realidade. Então, aí, frente a isso, uma das coisas que as instituições internacionais fazem é a denúncia, as pressões junto aos Estados para que tomem as medidas necessárias, mas também isso é parte do que faz a RPL. Analisamos condições, buscamos possíveis soluções, né, e tentamos trabalhar com as autoridades para implementar as melhores práticas. Aí, diria também, nas Américas, e isso digo como cidadão dos Estados Unidos, mas residente permanente no Brasil, mas digo como cidadão dos Estados Unidos, que, infelizmente, nas Américas, às vezes, felizmente, mas certas práticas ou políticas dominantes nos Estados Unidos, com elas, essas práticas, tem uma certa tendência de presumir que seriam boas porque vêm dos Estados Unidos. E é uma certa tendência de aceitar com a falta da devida crítica analítica essas políticas que vêm do Norte. Diria, felizmente, afeta menos ao Brasil. Isso eu poderia entrar em questões culturais, que o Brasil é um país continental, mas afeta muito mais, eu diria, os outros países do continente, começando com o México e descendo em termos geográficos. Há uma certa resistência no Brasil, que eu acho bom nesse sentido. No que diz respeito às políticas penitenciárias, carcerárias. Aí estamos falando, nos Estados Unidos, do país que mais condena as pessoas à prisão. E também tem um modelo que cresce cada vez mais de privatização das cadeias, das prisões, e do que é chamado supermax, que é segurança máxima, super máxima. Máxima não basta, tem que ser super máxima. Super, hiper, muito, né? Tem outro adjetivo, vamos meter também, porque segurança máxima não basta. E aí estamos falando de 23 horas por dia em confinamento solitário. Estou traduzindo solitary confinement. Está afirmando com a cabeça. Valeu, obrigado. Vou olhar para você o resto da palestra.
23 horas por dia, 1 hora de pátio, mas também vai estar o privado de liberdade vai estar só, numa caixinha, mas do lado de fora, tem um pouco de sol, assim, vigiado 24 horas por dia. Estamos falando de mais de 20 mil pessoas nessas condições nos Estados Unidos. Infelizmente, essa prática, há uma tendência de aceitar e ver, é isso que temos que fazer. Aqui no Brasil, olha, tem rebelião todo santo dia, não dá, os criminosos estão controlando os presídios, temos que fazer algo, né? Aí, o que queria fazer, brevemente, entrar nos possíveis modelos para os presídios, para as cadeias, os centros de detenção, nesse país, nas Américas. Vamos começar com esse modelo de Supermax. Já falei das condições. Em termos dos direitos humanos, não há dúvida de que violam os direitos humanos, os direitos também constitucionais no Brasil, esse modelo. Mas também em termos práticos, porque nem sempre estamos num público tão interessado nos direitos humanos. Às vezes tem que convencer pessoas que preferem pensar em termos mais, vamos dizer, dogmáticos ou práticos. E aí, é interessante registrar o fato que o custo, não só de construir esses presídios, que é altíssimo, mas de manter, é altíssimo. Eu, já, o distinguido presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, já me apresentar, citou o fato de que estudei em Harvard e sou professor na Harvard e Stanford. Digo, são universidades nos Estados Unidos muito caras, né? Harvard custa mais de $50 mil por ano. Stanford também, mesmo preço, $50 mil, R$125 mil por ano. É R$500 milhões, 4 anos, se o seu filho ou filha decidir estudar, né, nessa universidade, né? Deveria estar poupando já. Aí, custa mais por ano, muito mais, manter alguém numa prisão Supermax. Infelizmente, é um luxo que nos Estados Unidos conseguimos, né? Um luxo, digo, de gastar $60, $70 mil por ano por pessoa privada de liberdade nas prisões, que, por ser um país muito rico, consegue. Brasil até poderia conseguir, que não sei qual é a quinta, sexta economia no mundo, poderia, mas eu acho que seria uma tremenda tristeza fazer esse investimento nesse modelo, quando há outras necessidades muito mais urgentes no país. E quando trata-se de países com menos condição econômica, como são os países centro-americanos, outros países do continente, com certeza não tem condições. Mas nem por isso deixa de existir uma pressão de seguir esse modelo. Então, aí eu vou falar da literatura acadêmica, porque tem estudos sobre isso, de 3 modelos. E essa é a parte que eu vou ler um texto em inglês e... né, aí, tá, vamos falar. Tem 3 modelos e eu vou adaptar os modelos para falar das possíveis soluções. Aí tem um estudo por um teórico acadêmico, um tal de John DeLulio. E aí vou para o inglês. He outlines 3 managerial approaches based on observations in Texas, Michigan, and California state prisons. The control model, the responsibility model, and the o modelo de responsabilidade e o modelo consensual. Controle, mas controle modelo de absoluto, responsabilidade e de consenso. No estado de Texas, analisa o modelo de controle e dá uns exemplos. E, aliás, esse não é Supermax, isso é muito aquém, mas para dar uma ideia do modelo. Em inglês. In the prison corridors, inmates were required to walk é feito o que é requerido para trabalhar entre linhas que ficam definidas no chão, mais do que andar aleatoriamente no corredor.
Em curto, a vida dentro da prisão era ocupada, mas cuidadosamente orquestrada, uma rotina de contagens, verificações, encarceramentos e monitoramento das atividades e programas de tratamento. As atividades diárias dos internos eram regimentadas ao minuto. O oficial de comportamento também era regulado. A cadeia de comando era rigorosamente. Então, tarefas adicionais eram rapidamente delegadas. Modelo da responsabilidade. Eu vou resumir para ganhar tempo, eu não vou ler o texto, não vou dizer. Basicamente, devolve a responsabilidade aos privados de liberdade. Vão ganhando liberdades, direitos, né? Regalias, espaços, mais tempo no pátio, em função do comportamento. E vão perdendo do mesmo jeito por cada ato considerado violatório da normativa. Com mais flexibilidade na aplicação das normas, né? Mais jeito. Né? Aí, o terceiro modelo é o modelo de consenso, que é um pouco mais complicado porque junta elementos dos dois modelos. Tudo bem. Aí vou ao que interessa e o recado que gostaria de deixar com vocês. 5 ou 8 minutos mais só. E já vai ter café ou coquetel, melhor ainda. De fato, teria sido bem mais interessante falar com vocês depois do coquetel, né? Estariam rindo mais, enfim, mas tudo bem. Aí, poderia usar esses modelos. Há outros modelos ou taxonomias na literatura, mas, basicamente, eu diria, isso eu estou me baseando na literatura e na experiência de ter estado, não sei quantas vezes, nos últimos 20 anos, em 200 centros penitenciários nas Américas. Tem um modelo que conhecemos, que quando passa na televisão, rebelião, olha o que você vê, um monte de privados de liberdade, com raiva, sem camisa, gritando, ocupando um espaço. Né? Esse é o autogoverno, mas digo, o autogoverno do pior tipo, em que dentro de espaços delimitados, os privados mandam. E tem muito lugar onde as autoridades sequer entram. Posso citar aqui lugares aqui no Brasil, tem lugares em quase todos os países das Américas, nos Estados Unidos também. Né? Tem espaço que eu sou agente penitenciário, eu não vou entrar. Às vezes como dizer, o presídio inteiro, que desde a entrada não há controle. Né? E aí é a lei do mais forte, a lei da selva. Quem costuma controlar esses espaços, aqui no Brasil seria o PCC, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, outros grupos de crime organizado. No México, no norte do México, são os cartéis. Nos países centro-americanos, são las maras. E aí não dá para misturar. Se aqui é MS, vai MS. Se é 18, vai, né, os dessa mara, dessa pandilha ou gangue. Conhecemos esse modelo. E aí temos como outra possibilidade Supermax, ou o controle absoluto. Aí vamos entrar e vamos meter ordem. E isso, quando não há condições ou interesse em fazer isso de forma permanente, o que costuma acontecer é descontrole total, autogoverno, com momentos de controle. Momentos, quer dizer, uma invasão, entra um grupo especial, né? BOP, qualquer grupo especial, né? Com escudo, né? com capacete, enfim, para, né? Tirar todos os privados, colocar no pátio, fazer uma revista, uma busca de tudo e dar uma pancada nos presos e meter. Mas esse tipo, durante 3 horas, é controle absoluto. Depois volta ao caos e ao autogoverno. Aí, acho que tem outros modelos
tem outras possibilidades. E disso eu quero falar e fechar. Eu vou citar um caso concreto, inclusive porque estamos aqui com distinguidos representantes das autoridades peruanas. Eu vou citar um exemplo do Peru, que é o Lurigancho. Imagino que conhecem, um lugar famoso. Lurigancho, no Peru, era o que era, no começo dos 90, a casa de detenção de Carandiru, né? O Bangu, ou qualquer outro presídio grande que mete medo, que é um lugar violento, com incidentes de violência. Aí, nos últimos anos, através de um processo interessante que vou descrever, mudou muito o clima e a realidade nesse lugar, Lurigancho, mas sem que houvesse um investimento na construção de um presídio novo, nem em pessoal, porque Peru, infelizmente, ou não tem condições, ou não dedica os recursos necessários a esse tipo de transformação. Mas Lurigancho é um lugar que tem capacidade para 3.000 e tem 9.000. Eu entrei no lugar e já estive várias vezes, porque o lugar eu fiquei muito impressionado. Mas eu entrei no lugar esperando encontrar o caos. Entrava no primeiro pavilhão, esperava encontrar os cheiros de cadeia, que tem um cheiro muito especial, né? Acho que ninguém vai fazer perfume desse cheiro, não. Mas que entra e sabe o calor, o suor, o resto que produz o ser humano, é tudo misturado, né? Não tinha nada disso. Espaço limpo, organizado, e com os privados soltos. Nós estávamos das 6 da manhã até as 8, 9 da noite, não estava nas celas. Então lá estávamos jogando futebol. Entrei em todos os pavilhões, porque entrei no primeiro, e como faço isso muito, cara, esse aqui, né? Esse é o show que estão fazendo. Esse é para visita, maravilha. Fiquei uns 10 minutos, ótimo. Vamos ver uns outros pavilhões, né? Porque eu não nasci ontem. E vi todos os pavilhões, e todos iguais. E qual o segredo? E isso eu estou estudando, estamos estudando outros exemplos. Aqui tem uns exemplos no Brasil, tem a PAC, tem outras experiências onde os lugares são mais, as condições são mais dignas. Qual é? O José Luis Pérez Guadalupe, que dirige o Departamento Penitenciário INPE, no Peru, ele explica que, primeiro, que houve um consenso entre os próprios internos de que os níveis de violência tinham chegado a extremos insuportáveis para eles, mas também com as autoridades trabalham juntos em devolver, e essa ideia que é como um pouco radical, devolver aos privados de liberdade certo controle pelo governo. Quer dizer, o governo, a organização interna da vida deles. Então, tem delegados, e os delegados são uns responsáveis pela comida, pela a faxina, pelo futebol, esporte, pelas visitas, enfim. E tem incentivos para organizar bem o espaço e fazem o governo interno junto com as autoridades. Então, as autoridades entram, conversam e têm uma relação aberta como qualquer outro espaço das pessoas. E aí vai a ideia que é radical, porém simples. E é essa. Quando as pessoas estão numa condição de privação de liberdade, perdem o direito de sair daquele recinto. E perdem os direitos necessários, quer dizer, existem as restrições necessárias para garantir a segurança. Mas não precisa, geralmente, das restrições que costumamos impor nas pessoas privadas de liberdade. Agora bem, eu reconheço que há um universo limitado de pessoas que realmente precisam estar em centros muito fechados, com controles, etc. Mas esse é um número muito pequeno e, infelizmente, a norma nas Américas é de colocar nessas condições pessoas que não têm por que estar nessas condições.
E através de um processo de diálogo com os privados de liberdade, através de um processo de devolução de certa autoridade dentro dos pavilhões, através de reuniões regulares entre as autoridades e as lideranças, né, dentro dos centros penitenciários, conseguem, nesse lugar, que está 300% de lotação, 9.000 para 3.000, um lugar tranquilo, onde tem, acho, 2 anos sem nem rebelião, nem fuga, um lugar limpo, organizado, um lugar onde as famílias visitam e tem, montam dentro dos pavilhões parquezinhos para crianças brincarem, onde os presos trabalham, etc, etc, etc. E aí, o que acontece aqui, eu acho, é tudo na inteligência da direção. E a última ideia radical parte, basicamente, da ideia de que até a pessoa privada de liberdade mostrar a sua incapacidade de viver com os outros e de se controlar minimamente, é preciso tratar aquela pessoa como ser humano, como gente. E isso tem uns exemplos, como o Lurigancho, e tem outros que estou estudando, e temos um projeto da comissão para identificar como e quando fazem a transição de centros violentos, como era o Lurigancho, a centros tranquilos, sem usar as táticas, os métodos de supermax, de controle total, sem deixar, no outro extremo, chegar ao autogoverno, que vocês dentro fazem o que quiserem, não quero saber, querem matar o mais fraco, tudo bem. Não. Mas o que o Pérez Guadalupe chama de co-governo. Co-governo. E que é uma ideia básica, que respeita os direitos humanos, é inteligente, não custa nada mais do que o orçamento atual, né? Não há investimento, mas exige o uso da inteligência, o conhecimento e o know-how das relações interpessoais para poder mudar a dinâmica dentro dos centros de detenção. Então, isso também, digo, uma das coisas que a comissão faz é buscar soluções junto com as autoridades. E nisso, um problema que cresce cada vez mais, infelizmente, que é a prisão nas Américas, a comissão tem esse projeto para buscar, junto com as autoridades, esse tipo de solução através da assistência técnica. Com isso, agradeço muito a paciência e espero que tenham um bom coquetel, a não ser que haja perguntas. Não sei como o presidente vai dirigir, mas agradeço muito a paciência e não ter saído.